séries. Você também ouve as suas músicas preferidas? Essa perninha, macia Gillette pra ficar toda lisinha. Acessa a virilha, Gillette é pra usar. Você é uma mulher que não caranguejo sabe. Rasga esse sovaco, rasga essa perninha. Lave esse cabelo e troque essa calcinha. Rasga esse sovaco, rasga essa perninha. Lave esse cabelo e troque essa calcinha. Alô? Esse é o programa da família brasileira. Fizeram por covardia agora, né? Na covardia. Fiquem com a Crítica Notícia. Eu ia chamar Alberto, de novo não tem nenhum Alberto no elenco. Né? É o Amaral, é a Nayandra e o Dante. Né? Eu não sei porque... A todos, muito obrigado. Mr. Bean é o Alberto, né? É o Amaral. É o Amaral. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe. Um final de semana rico, maravilhoso. Beba com moderação, namore com moderação. Porque segunda-feira começa tudo, então, se Deus permitir. Porque Deus é bom. E o diabo não presta. Alerta! Oferecimento: Importadora MM, o menor preço do atacado. Solução Financeira: reduzimos seu financiamento veicular em até 70%. Revemar, sua concessionária Honda no Amazonas. A Crítica Notícia. Oferecimento: Funerária Good Pax Amazonas, o conforto e a paz de ter com quem contar. Flex Cabos, conduzindo a energia do futuro. Ei você, peças e pneus é na PMZ. Glicomais, mais saúde, mais qualidade de vida. Peça agora mesmo. Nacional G3, melhores condições e mais agilidade. Olá, muito boa noite para você. Hoje, 3 de dezembro de 2021. Uma Crítica Notícia destaca as eleições em Coari, no interior do Amazonas. Pelo menos 43 mil eleitores devem comparecer neste domingo para a escolha do novo prefeito. Mas diante do cenário político na cidade, o que está em jogo nesse pleito? Manda pra gente sua opinião, participa do nosso debate pelo YouTube e também pelo Twitter da TV A Crítica. Nesta edição, a Crítica Notícia também destaca os problemas mais comuns às pessoas com deficiência. Falta de acessibilidade, por exemplo, é uma questão antiga, mas ainda é obstáculo para muita gente. Destacamos ainda o pacote de ações na segurança pública e o edital do concurso público que promete a oferta de quase 2.000 vagas aqui no Amazonas. Informação, debate e opinião. Vem com a gente que a Crítica Notícia já começou. Nesse domingo acontece a eleição para escolher o novo prefeito do município de Coari, no interior do Amazonas. O pleito ocorre após a cassação do registro de candidatura de Adail Filho, reeleito em 2020. Para debater esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio do A Crítica Notícia a advogada integrante do Comitê de Combate à Corrupção, Eucilene Rocha. Boa noite, Eucilene. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Nayandra. Boa noite, Dante. Boa noite, Augusto. E muito obrigada pelo convite, né? E vamos falar desse assunto tão importante que são as eleições de Coari. Sem dúvida nenhuma, temos muitas questões para serem esclarecidas. Agora, a primeira pergunta que a gente quer fazer nesse momento: como é que o Comitê de Combate à Corrupção enxerga essas eleições no município de Coari, tendo em vista esse cenário político, né? Porque desde já é um momento muito conturbado na cidade, forças políticas ali em atrito. Então, como é que vocês estão atuando nesse momento? Como é que vocês enxergam esse momento para o município?
Bom, o Comitê de Combate à Corrupção, ele enxerga que estamos vivendo um momento muito crítico. Tanto é que ele emitiu uma nota de repúdio, né, em questões voltadas para o pleito eleitoral, onde se usa a máquina pública, o poder econômico, né, para poder se eleger, para poder se reeleger. O comitê ele tem um papel de fiscalizar, e essa fiscalização ele depende da ajuda do povo, das pessoas que possam fazer a denúncia. A partir do momento que o comitê ele recebe a denúncia, ele faz as representações e encaminha para os órgãos responsáveis. Mas a situação de Coari especificamente, lá está a Polícia Federal, né, está o Ministério Público, então estão lá os órgãos competentes para atuar sobre esta situação. Realmente é uma situação muito crítica, o que nós estamos acompanhando, né, inclusive já se tem um projeto para o ano que vem, para que o comitê possa trabalhar diretamente nesses municípios, né? Realizando treinamento, participando de treinamentos, participando de orientação e, quem sabe, né, futuramente até criando, né, uma base do próprio comitê em alguns municípios. Mas isso aí é um estudo junto com a Arquidiocese, está se conversando sobre isso para o ano que vem. Para esse ano específico, para esse momento que estamos vivendo, o comitê ele está acompanhando, né, e está atuando dentro daquilo que lhe compete. Porque, como disse, novamente, o papel do comitê é fazer a fiscalização e as representações. Ele não tem um papel punitivo, ele não tem poder de punir, né, de aplicar sanções. Agora, por exemplo, assim, Dante, Amaral e Silene, quando fala em eleição no município de Coari, eu tenho muito essa impressão de que é um cenário muito distinto, né? Falando do município de Coari, tem ali uma reserva petrolífera. Grandes grupos políticos estão na disputa por essa prefeitura e a gente vem vindo aí nessas últimas semanas como é que tem sido essa disputa com muitos ataques, muitos atritos. Essa impressão que vocês têm também de que é um cenário político ali muito conturbado, porque tem muita coisa em jogo? Acho que a gente já viu muita coisa em Coari, não chega a surpreender tanto. Acho que quem acompanha também esse cenário, né, de como as coisas acontecem lá, não chega a se surpreender tanto. Porém, assim, dessa vez baixou o nível de uma forma, eu acho que certamente a Silene, que acompanha isso de perto, viu, acho que as acusações foram muito fortes. Um uso de máquina pública mesmo de todos os lados, né, tem praticamente uma eleição polarizada, um apoiado pelo governador, que inclusive com ex-comandante-geral da PM como candidato a vice, né, no caso Robson Tiradentes Júnior com o Coronel Norte, e do outro lado também a dinastia Pinheiro sendo, se buscando mais uma vez esse poder, né? Então é uma eleição que ela tem sempre essa característica. Lá eu imagino, você está falando de várias cidades, eu imagino que lá, se vocês conseguirem, deve ser um local onde possa haver uma sede por conta de todo esse histórico, né? Isso, é porque quando você trabalha, se nós avaliarmos todo o cenário político, não especificamente voltado para Coari, mas todo o cenário político como um todo, a população ela é muito desacreditada. Então, assim, quando você fala de política, infelizmente, hoje em dia é um processo que está desacreditado, onde as pessoas, independente do político, as pessoas julgam pelo fato só de falar que eu sou um político, eles julgam. Nós não temos, desde a base, uma consciência no sentido de que qual é a importância do meu voto, o que é que isso influencia. Não, as pessoas elas não têm. É quando o comitê fala do voto consciente. Então, é um trabalho que o comitê vem fazendo aí há 7 anos e continua fazendo, mas a gente sabe que é um trabalho que demanda muito tempo. Porque você levar uma consciência onde as pessoas hoje, você vive a geração, abre aspas, Facebook, onde se lê uma primeira notícia e tira uma opinião, às vezes deturpada. Às vezes lê só o título, né? Nem só o título e tira ali, aí as pessoas começam a propagar ali, aí surge as fake news. Então você tem uma dificuldade muito grande. Quando a gente fala de educar a população, porque a população ela precisa entender também o papel dela. Tem os governantes, tem toda essa situação de Coari, mas quem que coloca essas pessoas lá, né? Quem que elege qualquer representante nosso? Porque quando você elege prefeito, governador, deputados, vereadores, presidentes, senadores, são representantes do povo, é o povo que coloca no poder. Mas o povo ele não tem consciência, às vezes ele avalia ali um momento ou recebe qualquer tipo de proposta, né, que inclusive é crime, oferece
um colchão, um fogão, qualquer coisa, e a pessoa vai lá e vota. É o famoso vende voto, que é crime eleitoral, e porque a população não tem essa consciência da importância do voto dela. Então, vamos trabalhar, claro que o comitê ele tem que fiscalizar, ele tem que fazer essa fiscalização, mas também vamos trabalhar na base, educando as pessoas, orientando as pessoas, explicando para ela qual é a importância do teu voto. O teu voto ele não vai influenciar hoje, teu voto vai influenciar a tua vida financeira, vai influenciar segurança, educação, saúde, vai influenciar tudo na tua vida. Bom, boa parte das ações do estado do Amazonas estão voltadas para as eleições no município de Quari nesse fim de semana. E a eleição suplementar que acontece lá na cidade vai contar, inclusive, com um novo sistema de comando e controle. Essa iniciativa é uma oportunidade de apresentar o novo formato e, claro, compartilhar a novidade em outros municípios do estado. E o repórter João Gomes é quem traz os detalhes para a gente. A Secretaria de Estado de Segurança Pública inaugurou nesta sexta-feira o Sistema Integrado de Comando e Controle, que a partir de agora funciona no município de Quari, interior do estado do Amazonas. O sistema deve dar suporte ao Centro Integrado de Comando e Controle, inaugurado na última quarta-feira. Agora unificados, os dois sistemas devem reforçar a segurança pública na cidade durante este final de semana, no domingo, quando acontece a eleição suplementar no município. A iniciativa é o pontapé para difundir os sistemas de segurança pública em outros municípios do estado do Amazonas. E qual o objetivo? É justamente para a manutenção da ordem, né? Para que não aconteça nenhuma ocorrência, né? Ligados aí à parte eleitoral. Nós estamos ativando, né, o nosso Centro Integrado de Comando e Controle, justamente para que nós tenhamos um link lá com o Quari, para podermos ajudar, no dia da eleição, podermos ajudar naquilo que for necessário. João Gomes, para o A Crítica Notícia. Poderia ser diferente em uma eleição suplementar. Quari se destaca por uma eleição polarizada, que precisa de apoio do Estado e das forças federais para que ocorra dentro daquilo que se espera na segurança pública. Eu lamento muito isso, sabe, Dante, Nayandra, Eucilênio, nossa convidada, porque Quari é uma cidade tão rica e de enormes contrastes, de uma população muito dividida, e eu digo que essa divisão ela é feita entre a população miserável e ribeirinha, que infelizmente troca o seu voto por uma cesta básica porque a fome dói e ela incomoda bastante. E faz isso conscientemente. Eu sou daqueles que discorda de que ao fazer isso se faz inconsciente, clama pelo voto consciente. A população que, infelizmente, negocia o seu voto o faz consciente de que aquilo acarreta resultados danosos para o futuro dela e de outras pessoas do município. Então, quando a gente vê toda essa movimentação, vê a possibilidade de um pleito suplementar ainda ser marcado por corrupção, isso nos chama a atenção e aumenta, sobretudo, a responsabilidade das autoridades envolvidas no pleito. Eu queria que a senhora falasse a respeito disso. Dentro do processo do pleito, então, primeiro quando você fala do processo eleitoral de Quari, está saindo um processo caríssimo, né? Caríssimo para o Estado, caríssimo para o município, para a União, está saindo um processo muito caro. Porque quando você precisa levar todo um processo, uma força nacional, você precisa, né, destinar a Polícia Federal para aquele Estado, né, então, assim, as autoridades, pelo menos assim, elas estão agindo dentro daquilo, do seu limite. Só que quando você tem um processo de irregularidade ou de suposta, aliás, você não pode afirmar, não me cabe hoje aqui afirmar como advogada, cometeu o crime, não. Quando você tem um processo de suposto crime eleitoral, tem que ser investigado. Mas o e papel essa investigação, de vocês é ela fundamental demanda nisso, né? Não, porque aponta o caminho para a população sim, nesse momento. O nosso papel é fiscalizar e apresentar a denúncia. Né? O papel do comitê, ele fiscaliza e apresenta a denúncia para o órgão competente, que é o Ministério Público. O Ministério Público, com base naquilo, né, ele vai avaliar, mas o Ministério Público ele não depende do comitê apresentar essa denúncia. Né? Ele tem autonomia, ele é um órgão autônomo. Então, assim, é uma soma, né? Isso, é uma soma.
O trabalho efetivo que o Ministério Público está fazendo, eu sei que está sendo muito difícil o processo eleitoral de Coari. Imagino que o Ministério Público esteja sobrecarregado, além de todos os riscos que envolve todo esse processo, que nós sabemos muito bem, né? O risco ali de segurança das próprias autoridades envolvidas. Então, ele está fazendo o trabalho dele. Agora, sim, para responder exatamente qual trabalho ele está fazendo, ou se está tendo alguma ação em curso, é o próprio Ministério Público que compete. A verdade é que essa situação Isso. toda poderia ter sido evitada com um pouco mais de cuidado na hora do registro das candidaturas, né? Sim. E lá em Coari, lembrando aqui, a gente tem cerca de 50 mil votantes e a previsão é de que o pleito municipal seja um dos mais polarizados aí dos últimos anos. A maior preocupação é com a tranquilidade da votação suplementar. O município de Coari, no interior do Amazonas, tem um histórico de disputas políticas polêmicas. Nos últimos dias, vários comícios têm movimentado a cidade. E aqui estamos nessa fiscalização do pleito eleitoral. Participamos hoje de uma reunião em que as forças de segurança vão atuar conjuntamente para a segurança da eleição, para a segurança do cidadão, né, para que o pleito transcorra com total segurança e normalidade, prevenindo e combatendo ilícitos eleitorais, tais como compra de votos, boca de urna, práticas ilícitas que possam manchar o pleito. O município de Coari tem o segundo maior PIB do Amazonas. A prefeitura cobiçada é composta por cerca de 50 mil eleitores, mas só pouco mais de 43 mil estão aptos a votar neste domingo. Na avaliação de analistas, a eleição suplementar que acontece por causa da cassação do mandato de Adail Pinheiro Filho deve ser um dos pleitos mais acirrados dos últimos anos. Então, tudo que não está acontecendo em Coari é as coisas estarem normais ou em banho-maria, digamos assim. Está fervendo, na verdade, o caldeirão lá. Para evitar interferências e abuso de poder político e econômico, o Comitê de Combate à Corrupção do Ministério Público do Estado atua em Coari. Para o analista político, independente do resultado, pode-se esperar uma Coari dividida na eleição. Para ele, apesar dos escândalos de corrupção, a liderança política da família Pinheiro ainda é forte no município. A eleição de domingo, a tendência dela é ir para uma polarização. As eleições em Coari não costumam ser tão acirradas, costumam ser até fáceis para a família Pinheiro, que tem uma hegemonia grande lá. Agora, essa eleição deve ser bem disputada. A atipicidade dela deve ser isso. Vai haver uma disputa acirrada, voto a voto. Na área urbana, acredito que vai ser mais acirrada do que na área rural, mas vai ser uma eleição interessante, não tenha dúvida, né? Como bem falou o Afrânio Soares, vai ser uma disputa acirradíssima, ali voto a voto e longe de ser tranquila, né? Essa disputa lá em Coari, no interior do Amazonas. E agora a gente vai direto para lá, ao vivo, com o nosso repórter Severo Júnior, que vai trazer as últimas informações desse pleito aí acirradíssimo, não é, Severo Júnior? Imagino que você está cheio de trabalho aí na cidade de Coari. Traz para a gente as informações das últimas 24 horas, hein? Boa noite para você, Severo. Exatamente, muito boa noite para todo mundo que está acompanhando a nossa programação. Boa noite a todos, diretamente de Coari, trazendo as informações de toda a movimentação política que está acontecendo aqui em Coari. Muita coisa acontecendo, muita confusão nos bastidores. A eleição suplementar movimenta muita coisa aqui em Coari. E a gente traz algumas informações do dia, algum resumo o que aconteceu de bom, quais os últimos preparativos para este pleito que está marcado para o dia 5. O clima é de muita expectativa pela parte dos eleitores, tudo porque amanhã é o encerramento das campanhas eleitorais dos candidatos à Prefeitura de Coari. Amanhã vai ser um dia marcado pelas últimas passeatas, carreatas dos partidos candidatos à Prefeitura de Coari. Uma outra informação que a gente também traz para todo mundo que está acompanhando é que o dia foi marcado pelos preparativos das equipes do TRE nas escolas e nos locais públicos que foram cedidos
para que aconteça e seja o local de votação. A gente acompanhou, pegou algumas imagens das equipes chegando nas escolas, começando a preparar as escolas para que aconteça o pleito no domingo. Uma outra informação é que o sábado, amanhã, a gente vai estar aguardando a chegada do Exército Brasileiro. Vai lembrar a todos que as urnas eletrônicas já estão em Quari e elas só sairão do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Quari a partir do momento que o Exército Brasileiro chegar na cidade. A gente está na expectativa para a chegada do Exército e após a chegada, as urnas serão distribuídas por toda a cidade, por todos os locais de votação em que vai acontecer o pleito aqui em Quari. Uma outra informação também, são 51 mil eleitores aqui em Quari que irão votar, mas somente são esperados para a votação 44 mil. São 7 mil pessoas que encontram-se irregulares aqui em Quari. Então é um número bastante alto de pessoas que não poderão votar neste pleito de domingo agora. Portanto, serão distribuídas no sábado, após a chegada do Exército, serão 21 urnas distribuídas em locais de sessões na cidade. E na zona rural, 22 locais de votação serão distribuídas também. Então essas são as informações que a gente traz hoje. Hoje foi marcado pelos preparativos. Começou e amanhã a gente vai estar cobrindo, pegando as informações, qualquer atualização, a gente traz aqui as informações dos últimos preparativos para esse pleito do dia 5. Ótimo, viu, Severo Júnior? Muito obrigada pelas suas informações. Claro, seja sempre bem-vindo ao A Crítica à Notícia. Qualquer informação nova você fala aqui com a gente. Muito interessante isso que ele trouxe, porque amanhã será um dia muito importante para os candidatos, que também promete ser um sábado marcado aí pelos últimos ataques, digamos assim, não é, Dante? É sábado de caminhada, Exatamente. Né? Muita coisa também deve acontecer e aí que os órgãos vão ficar de olho também. Não combina com uma eleição suplementar essa quantidade de propaganda e o investimento que vem sendo feito em Quari para essa disputa eleitoral, que se percebe uma grande movimentação política, sim, ânimos acirrados, sim, mas muito dinheiro circulando para se fazer campanhas e para se mostrar a presença de grupo A e de grupo B em Quari. Isso está muito claro, né? E aumenta ainda mais, obviamente, a responsabilidade dos órgãos de controle e fiscalização nestes próximos dias, né, Ocilene? E muitos figurões também participando, né, sim. Das campanhas. Silas Câmara esteve lá ontem, Denilson Chagas, também deputado estadual. Então a gente tem muita gente interessada aí envolvida aí nesse processo, nessa participação, né? Tem muita coisa em jogo. Agora, sim, com certeza. Desculpa. Imagina, pode tomar seu tempo aí. Descansa que a garganta o Dante segue daí. A gente vai continuar falando um pouquinho sobre política, mas dessa vez não vai ser de Quari. A gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui em Manaus, aqui na nossa capital, nos bastidores do poder. Nosso momento, sim e não. O deputado Sinésio Campos apresentou um projeto de resolução legislativa para acabar com o regime híbrido de trabalho na Assembleia. Aquele regime que permite que alguns deputados participem presencialmente e outros acabem comparecendo, participando da sessão online. A justificativa que ele apresentou ali para apresentar essa resolução foi a questão da internet. Segundo ele, a internet é problemática aqui no Amazonas, o que de fato acontece, e principalmente quando trata-se de participantes do interior. Mas, na opinião dele, assim, na grande verdade, pelo que a gente acompanhou durante a semana, é que ele não está mais confiando na participação do pessoal, Ele protagonizou uma discussão muito forte essa semana, junto, inclusive, com o deputado Belarmino Lins, dizendo que tinha deputado que tinha tomado Doril, dizendo que deputado que estava assumindo, por conta da sessão online, só colocava a fotinha ali e depois não participava, e o que acabava atrapalhando o quórum de votações. Então, essa resolução deve ser votada semana que vem e a expectativa é de que logo, logo acabem essas sessões híbridas. Porém, a gente sabe, daqui a pouco acaba o ano legislativo e aí vai ficar só para o ano que vem. Enquanto isso, muita gente trabalhando normalmente agora nesse fim de ano. E uma outra informação, essa bem positiva, e principalmente para o pessoal da educação, é que a Prefeitura de Manaus anunciou hoje o pagamento do abono do Fundeb para os servidores, tanto professores, pedagogos, e pela primeira vez no município, a exemplo do que já acontece no estado, servidores administrativos também serão contemplados. Então é um volume financeiro que chega aí a 133 milhões de reais que serão inseridos na economia aqui da nossa capital até o final desse ano. Para cada cadeira, aquele período de 20 horas que esses profissionais têm, se for professor ou pedagogo que esteja na escola, R$ 7.200. Se for servidor administrativo ou então
mesmo professor ou pedagogo que esteja em unidades administrativas, 6.500. Assim, tem professor que tem 40 horas, 60 horas. Então, aí nesse fim de ano, né, meus amigos, é uma boa notícia aí para quem está precisando dar uma força. 60 horas vai estar aí ganhando, né, quase 22 mil reais, 23 mil reais se for professor, dá uma força boa, né? E ajuda, né? E uma ajuda extremamente bem-vinda, principalmente nessa época do ano. E tantas dificuldades que os professores também têm passado nesse período de pandemia, né? As sobras do Fundeb, né? Lembrando que devem ser usadas para a remuneração dos professores. E ainda vai sair do Estado, não é isso? Do Estado está prometido para ser anunciado agora no início desse ano, no início desse mês, desculpa, mas até agora não saiu. A gente vai aguardar. Porque esse Fundeb da Prefeitura já foi maior do que o Fundeb do Estado no ano passado. Vamos voltar a falar de Coari, a Sulene está aqui com a gente. E assim, a minha pergunta para a senhora é em relação ao caminho que o cidadão, a cidadã que nos assiste nesse momento, precisa fazer caso enxergue irregularidades durante este pleito suplementar no município. Como ele deve proceder? Bom, dentro do próprio município, o Ministério Público está lá, né? O Tribunal Eleitoral também pode se encaminhar esses órgãos para fazer a denúncia. Assim como também o Comitê de Combate à Corrupção, né? Ele tem os canais de denúncia, tem um e-mail, tem um telefone, né? Onde pode ser utilizado para poder fazer a denúncia. Se você entrar, o Comitê de Combate à Corrupção, ele está presente tanto no Facebook como no Instagram. Então, assim, com várias reportagens. E ali a gente também disponibiliza. Tem os órgãos competentes que vão estar em Coari. Então, lá dentro do Ministério Público Federal, né, o Tribunal Eleitoral, né, então ele pode se dirigir a esses órgãos, né, a própria polícia, e fazer a denúncia que eles vão encaminhar para o setor responsável. Mas é importante o cidadão participar e ficar de olho, né? Vigiar, ajudar ali, porque ele está elegendo, quando você falou assim, eu acredito que a pessoa quando vende o seu voto por uma cesta básica, seja consciente. Eu acho que não. A nossa população ela é muito carente de informação, né? Infelizmente, você vai no interior, tem muita gente que não sabe ler, não sabe escrever. Então, assim, no passado, o fato de você não saber ler, não saber escrever, né, era um poder de barganha. Então, quem sabia ler e escrever se privilegiava em detrimento de outros. Hoje em dia, nós estamos vivendo também essa época. As pessoas sabem ler e escrever, mas nós estamos na época dos analfabetos digitais. A geração Facebook. As pessoas não leem, as pessoas não estudam, elas não entendem a importância do voto, elas não entendem, eu acredito, né? Quando você conversa com as pessoas, o quanto que aquilo ali vai influenciar. Então, a população de Coari aí, que vai ter esse pleito domingo, né, é uma oportunidade para que ela observe bem como é que foi a campanha de cada candidato. Né? Como é que foi essa campanha? Né? O que foi proposto? O que foi falado nos comícios? Então, assim, se dentro da própria campanha observa uma atitude arbitrária, né, onde se está usando, a máquina pública está usando o poder econômico, o poder político ali, para poder se manter ou para poder se eleger, né, pode ser um ou outro, então a população já tem que observar. Se está fazendo isso agora, antes de ser eleito, imagine depois que for eleito. A população ela tem o pleito nas mãos, ela tem o poder ali, nesse momento, né, de decidir quem que vai assumir. E dentro dos candidatos ali, quem é o melhor? Aqui não cabe, né, opinião de indicar A ou B. Acredito que as pessoas elas têm que ter discernimento, e principalmente a população de Coari, que acompanhou ali os pleitos, acompanhou todo o processo eleitoral e com certeza tem esse discernimento e consegue enxergar. Porque assim, você vendo alguns comícios ali, são coisas absurdas, que você tendo o mínimo de noção, não é possível disso. Nossa, isso não vai ser um bom representante. Isso serve para ambos os lados. Sulene, uma pausa, um assunto eleições de Coari agora, mas também para falar de um assunto muito importante, assunto que interessa a muita gente que a partir de agora nos acompanha aqui no A Crítica Notícia. É isso mesmo. Assunto importante que diz respeito a dificuldades. Você está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? Está com parcelas em atraso ou o cartão de crédito está estourado, passou demais do limite? Hoje eu vou te apresentar a Nacional G3. Nada melhor do que escutar quem conhece o serviço e, sobretudo, recomenda. Olá pessoal, meu nome é Murilo. Eu andei tendo uns problemas financeiros, fiquei desempregado, adoeci,
O ano de 2020 foi muito difícil para todo mundo, eu acredito. Eu resolvi procurar a Nacional G3 e ela foi fundamental para resolver meu problema com a instituição financeira. O meu financiamento foi quitado em cerca de 12 meses e eu tive uma economia de quase 80%. Por isso, eu recomendo a Nacional G3. A Nacional G3 negocia sua dívida e oferece as melhores soluções. A Nacional G3 não cobra valores à vista, tem unidade física para atendimento presencial, assistência jurídica garantida, possibilidade de quitação antecipada e grandes descontos. Com experiência de mais de 10 anos, ela está presente nas maiores cidades do Brasil e realiza pelo menos 120 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais, Facebook e Instagram. Agende o seu horário sem compromisso. Não é revisional, é Nacional G3. Ligue agora para 0800 888 3211. Não perca essa grande oportunidade. Vamos agradecer, portanto, a advogada, que é também representante do Comitê de Combate à Corrupção aqui no estado do Amazonas, a Eucilene Rocha. Muito obrigado pela participação conosco mais uma vez. Uma excelente noite. Muito obrigada, Dante, Nayandra, Amaral. Obrigada, boa noite. E população, voto consciente, né, porque você está elegendo aí o teu representante. Tá certo, Eucilene, seja sempre bem-vinda aqui conosco. Obrigada. Agora em Manaus são 8h29, a previsão do tempo para amanhã em Rio Branco, capital do Acre, é de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e também trovoadas. A temperatura mínima por lá é de 23 e a máxima de 31. Assunto importante depois do intervalo, viu, Dante? A gente vai falar sobre acessibilidade para pessoas com deficiência. E você chega junto e participa conosco. É já depois do intervalo. A Crítica Notícia. Oferecimento Funerária Good Pax Amazonas. O conforto e a paz de ter com quem contar. Flex Cabos, conduzindo a energia do futuro. Ei você, peças e pneus é na PMZ. Glicomais, mais saúde, mais qualidade de vida. Peça agora mesmo. Nacional G3, melhores condições e mais agilidade. A Expo Agro reabre as porteiras para você. Tem exposições de animais, máquinas e equipamentos, produtos regionais e artesanatos, competições e concursos, rodada de negócios, rodada científica, crédito rural, cursos e palestras e shows musicais. Venha para a Expo Agro de 9 a 12 de dezembro no Cartódromo da Vila Olímpica. Acompanhe a programação no site Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. No Supernova tem ofertas de qualidade. Anota aí e vem logo economizar. Imbatível. Frango Seara 8,99 o quilo. Mistura mococa 2,89. Macarrão Que Delícia 1,99. Composto Merilu e café do Ares 500 gramas 5,99. Lã de aço Açulã 1,79. Flocão Bonomilho 1,49. Arroz Fácil e açúcar Itamaraty 3,89. Super oferta. Festival Suíno 13,99. Supernova, o bom vizinho da sua família. Passa aqui. A nova Comep da Bola do Produtor está linda, com produtos com ofertas e serviços gratuitos para você. Estamos mais perto de quem mora no Jorge Teixeira e bairros vizinhos. Venha conferir. Comep Bola do Produtor. Comep, você confiante. Operação Limpa Pátio Brasília Veículos. São mais de 100 veículos, 2 lojas. E eu garanto, meu amigo, eu vou fazer de tudo para você comprar teu carro. Pode dar tudo para ela. Tanque cheio, transferência e o melhor desconto. Eu preciso vender, viu? A entrega dos cartões do auxílio estadual em Manaus entra em uma nova fase. Se você ainda não retirou o seu cartão, tem uma nova chance. Até o dia 10, a entrega dos cartões ficará concentrada em um único posto. O Centro de Convivência Padre Pedro Vinola, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, e vai funcionar de segunda a sexta, das 8 às 17 horas.
Atenção, os outros postos já fecharam, por isso, este é o novo endereço. Não esqueça de levar documento com foto. No interior, as entregas já estão acontecendo. Antes de ir no local, confira no site se você foi contemplado. Acesse www.auxilioestadual.com.br. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. É isso que eu quero agora. Tum, 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 a energia da hora. Guaraná Tauá agora. Tum, 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 é Tauá na hora. Tum, 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 coração a mil, virando a energia do Brasil. É Tauá agora. Tum, 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 Guaraná Tauá é hora. Tum, tum, tum. Guaraná Tauá, em todas as batidas. Para muitas pessoas, a habilitação é muito mais que uma carteira de motorista. É uma carteira de inclusão, de realização, de transformação. Por isso, o governo do estado lançou a CNH Social, o programa que vai ajudar quem tem renda familiar de até 2 salários a tirar a habilitação ou mudar de categoria gratuitamente. CNH Social, mais do que habilitação, uma nova direção. Detran e Governo do Amazonas. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Ninguém cuida tão bem de você quanto a sua mãe. Só ela conhece cada detalhe da sua saúde. Quer dizer, ela e a Apivida. A Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde pra valer. Venha conhecer o novo Anchieta, com 3 unidades distintas e valores promocionais que cabem no seu bolso. Matricule-se agora e ganhe os livros didáticos. Novo Anchieta, uma escola que prepara o seu filho para a vida. É pique, é pique, é pique. É hora de economizar. Aniversário Nova Era 10 anos. Veja multiuso 500ml 2,59. Detergente líquido Invicto 1,29. Fralda Huggies tripla proteção hiper 44,99. Uma verdadeira festa de preço baixo. Leite em porinho 23,99. Leite em pó Itambé 400 gramas 9,79. Itaipava Lata 1,85. Beba com moderação. Aniversário Nova Era 10 anos. Tá no Nova Era, tá em casa. Muito bem, o A Crítica Notícia já está de volta, sempre ao vivo, e como nós agradecemos a sua participação todos os dias aqui, nosso debate agora vai falar de acessibilidade. Este é um tema de extrema importância para o cidadão. Parece que as cidades e que todas as construções não foram pensadas para as pessoas. Se já é difícil para quem não tem nenhum tipo de deficiência, imagina para pessoas com deficiência, cidadãos que precisam se locomover com independência. A gente fala sobre este tema e, para isso, recebe aqui no estúdio a advogada Nancy Segadilha. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Amaral. Obrigada, Dante. Obrigada, Nayandra. Seja bem-vinda. É muito bem-vinda. Linda. Antes do nosso debate, gente, um dos maiores problemas para as pessoas com deficiência é poder de forma independente viver, se locomover, sem obstáculos. É como eu disse há pouco, não é nada fácil. O que parece é que as cidades não foram pensadas para isso. O ponto alto do dia da Gabi é ir dar uma volta na Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. A adolescente de 15 anos foi diagnosticada com autismo severo e, por recomendação médica, precisa das caminhadas diárias para manter a saúde. Mas para a mãe dela, esse momento pode ser muito estressante. A dificuldade também é com a praia. Nós não temos acessibilidade para ir para a praia com tranquilidade. Tudo é igual, tudo. O acesso é junto com as pessoas normais. Não é assim algo que a gente diga aqui dá para a gente ir com tranquilidade, né? Estacionar também é um problema, já que são poucas as vagas específicas para pessoas com deficiência. Ainda tem aqueles dias que, quando fecha a pista, a gente deixa de ter as vagas, temos que colocar o carro bem afastado lá para trás, naquelas escuridões ali. Aí tem que trazer, a minha filha ela tem dificuldade de andar, e aí fica difícil até de atravessar a rua.
Mas a falta de acesso não para por aí. Quem tem baixa visão ou é cego, por exemplo, pode ter dificuldade em caminhar aqui pelo calçadão da Ponta Negra, já que aqui não tem aquele chamado piso tátil, que é uma espécie de guia para esse público. Mas esses são apenas alguns casos, porque cada indivíduo é diferente, pode necessitar de estruturas diferentes e é preciso incluir a todos. Perfeito isso que a Tamiris Clé citou agora há pouco. Agora, Nancy, percebe-se claramente que não há planejamento algum, né? Não há planejamento algum. Agora, se a dificuldade de acesso a esses espaços públicos, se não é o maior problema, é um dos, né? Sim, com certeza. Manaus é uma cidade que não tem nem calçadas, completamente inacessível. E nós temos leis. Agora falta a efetividade da aplicabilidade delas. Manaus, para se tornar inclusiva. O transporte público não é pensado na pessoa com deficiência, ele tem o símbolo de universal de acessibilidade e muitas vezes o elevador não funciona. A rampa elevatória não está funcionando ou não tem, ou ainda está quebrada. E como ela falou, todas essas pessoas elas precisam se sentir ali incluídas nesses espaços, digamos assim. Agora, por exemplo, pessoas com deficiência visual. Quase não existe. Auditiva, semáforos, por exemplo. Quase não há aqui na cidade de Manaus. Sim, é verdade. As leis existem, mas elas não são ali, digamos assim, regulamentadas, ou se elas são regulamentadas, não há quem as coloque de fato na prática. Concordo. Por onde se deveria mudar, Nancy, essa nossa realidade? Onde você acha que seria mais importante se começar a pensar, né, para se incluir as pessoas com deficiência de fato no convívio social? Dante, a gente precisa de políticas públicas inclusivas. No âmbito estadual, nós tínhamos uma secretaria que foi extinta, a da pessoa com deficiência. E no município nós nunca tivemos essa secretaria. Somos hoje 1/4 da população. Esse segmento está invisível, continua invisível. A gente vai continuar falando um pouquinho sobre esse tema para saber, né? Você falou que havia uma secretaria de Estado. Sim. A gente vai tentar saber agora o que o Estado vem fazendo para atender essas pessoas com deficiência. Eu estou aqui com a Tamiris Clé, novamente participando com a gente. Tamiris, boa noite. Explica para a gente como é que está essa situação aí no Estado, o que o Estado vem fazendo em relação a essa questão das pessoas com deficiência. Oi, Dante, boa noite para você, boa noite a todos no estúdio. Como a doutora Nancy bem falou, agora já não há mais aquela Secretaria de Estado, virou uma subsecretaria. Então é um departamento dentro da Sejusc, que é a Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos também. Antes havia a Secretaria de Estado de Direito da Pessoa com Deficiência. Na prática, o que muda é que agora não há um orçamento específico para esse tema. Então, eu conversei hoje mais cedo com a responsável por essa pasta, por essa subsecretaria, e ela me explicou ela me disse que não há agora um problema por conta disso, que com o orçamento disponível ali para eles, né, mesmo havendo a necessidade de pedir da secretária qualquer tipo de orçamento a mais, então há ali uma conversa maior. Também conversei com ela sobre a necessidade de manter ali a acessibilidade na cidade e como é que funciona, e ela me disse que já há ali dentro da secretaria também um arquiteto voltado para isso. E conversei ainda com ela em relação a como é que a sociedade pode melhorar nesse sentido, e ela falou da representatividade. Então, vamos ouvir agora um pouco do que ela falou sobre a necessidade de haver a representatividade, ou seja, pessoas com deficiência também tomando decisões. Vamos ouvir. Mas, acima de tudo, a gente precisa ter união. Hoje nós temos alguns parlamentares que estão lutando efetivamente pela causa PCD, porque ou é pai ou é mãe de PCD, que aí consegue sentir na pele, ver a dificuldade e está trabalhando isso, mas a causa em si ela precisa se unir. Por exemplo, nas últimas eleições nós tivemos 4 ou 5 representantes PCDs, e aí isso dividiu tanto a luta que nenhum foi eleito. E hoje, se a gente tivesse um representante PCD lá na Câmara, talvez as coisas na Ponta Negra estariam diferentes hoje. Então, a gente aguarda realmente que esse tipo de realidade mude, né? Volto com vocês todos aí no estúdio.
Obrigado, Tamires. Nancy, queria aproveitar essa colocação, esse posicionamento da secretária para saber, de fato, não atrapalha nada ser uma subsecretaria ao invés de uma secretaria com orçamento próprio? Você concorda com essa afirmação dela? Não? Não, eu discordo da afirmação. Acho que representatividade importa. E quando existe uma secretaria específica, a articulação em todos os setores, dentro do governo, dentro do município, articulando políticas públicas. Porque, imagina, uma pessoa com deficiência auditiva, ela precisa de um intérprete de Libras. Hoje você vai numa secretaria, como ele vai se comunicar? A barreira da comunicação. Isso também é falta de acessibilidade. É tão importante esse seu posicionamento e essa sua fala a respeito do tema. E à medida em que o Dante, a Nayandra lhe dirigiam as perguntas e a gente acompanhava a reportagem, eu ficava refletindo a respeito do quanto a sociedade ainda precisa respeitar o ser humano de uma maneira universal. Isso precisa acontecer, de fato, para que leis que já existem e que amparam a pessoa com deficiência possam ser prática e não exceção. E aí eu lembrava, e aqui vai um testemunho pessoal. Por 2 vezes eu cheguei em um local em que não havia estacionamento, mas estava ali o estacionamento pintadinho de azul, com a sinalização universal de que aquele estacionamento estava reservado para uma pessoa com deficiência. E alguém me chega, responsável por aquele estacionamento, e diz: estaciona aí, não tem problema, quase não vem ninguém que usa essa vaga aqui. Eu disse: mas pode vir hoje, e exatamente no momento em que eu estiver usando essa vaga, e ela não é para mim, e eu não vou estacionar aqui. Não estaciona, insistiu. É o respeito, Dante, Nayandra, Nancy, telespectador. É o respeito universal como sentimento de inclusão. Se respeitosamente não integrarmos 25% da população aqui do Amazonas a essa questão, não tem lei que mude isso, gente. Falta aplicar as leis que estão em vigor, né? Falta respeitar, de fato, como você falou. E essas barreiras que muitas vezes a gente que não tem que não passa por essa dificuldade, né, não consegue nem compreender o alcance disso, né? Por isso que eu acho que, dentro do que a Nancy vinha falando também, é tão importante essa representatividade, a gente ter pessoas, né, ter desde parlamentares, né, a secretários, né, para que consigam dar essa amplitude maior sobre esse tema que ainda não é tão observado. Até lhe peço desculpas se às vezes eu sou um pouco duro, né, Nayandra? Às vezes eu preciso ser um pouco mais contundente. Mas vamos fazer o seguinte: para compensar, a gente tem um quarto integrante aqui nesse time e ele sempre traz um tom um pouco mais alegre para o nosso debate. E é ele que vai chegar junto com a gente a partir de agora. Fala daí, MC Menor. Boa noite pra você e também um ótimo fim de semana. E agradeço você pela audiência no programa. Mas pro boa noite fica completo e legal. Boa noite pro Dante, pra Nayandra e pro Amaral. E hoje o nosso debate foi com excelência, pois é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Sabemos que o mais difícil é a acessibilidade, pois é quase impossível transitar aqui na cidade. O calçadão da Ponta Negra é um exemplo que eu vou citar, pois não tem piso tátil pra pessoa caminhar. Nos espaços públicos precisam ser mais prestativos, pois só alguns conseguem ser totalmente inclusivos. Então temos que ser acessível para toda a gente. As pessoas precisam de estruturas diferentes e não conseguir atender é quase um absurdo. Precisamos de estrutura para atender todo mundo. E essa daqui foi uma rima do Menor, que foi para suas notícias ficar cada vez melhor. Sensacional. Tá dado o recado, né? Também para todo mundo poder acompanhar um pouco mais sobre isso, né? E falando em acompanhar um pouco mais sobre isso, hoje uma candidata deixa o iate mais vigiado do Brasil. Tem a primeira eliminação do abordo reality. Nath, é com você. Hoje é noite de eliminação no abordo reality. Quem será que vai deixar o iate? Vote pra ficar. Lorena, Elizabeth ou Fernanda? Continue votando no nosso site abordoreality.com.br e manifeste sua torcida. O resultado, hoje, logo após o jornal A Crítica, a Notícia e noite de eliminação. Até lá! A bordo, o reality. Oferecimento, tá no Nova Era, tá em casa. Drogaria Axis Pharma, valorize o que importa. InfoStore, o melhor mix em tecnologia.
Renove, venha conhecer a melhor e mais completa clínica de estética e salão de beleza de Manaus. Apivida, confira inteligência. Óticas Olhar Especial, sua visão em primeiro lugar. Eduardo Ribeiro, Centro. Hiroshima, uma relação de respeito com você. Quer o sabor do chefe na sua casa e pagar mais barato? Peça pela nossa página. Shopping da Maquiagem, beleza com economia. Centro, Altas Pirins, Zona Leste e Torquato Tapajós. Bom, infelizmente o nosso tempo é muito curto aqui. A gente precisa agradecer a sua presença, Nancy Segadilha, as suas informações. A sua fala me sensibilizou muito. Eu quero muito agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço vocês de estar aqui nesse dia tão importante, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, dar voz e vez ao protagonismo da pessoa deficiência, à causa. E esse espaço está sempre aberto para você. A gente espera que na próxima vez que você vier aqui, a gente comece a ver uma realidade um pouquinho diferente, um pouquinho mais humana. Vamos ficar felizes em mostrar. A gente vai ficar feliz, vai falar disso com orgulho. Por mais empatia e respeito aos nossos direitos. Obrigado pela participação. Boa noite. Obrigada. Agora em Manaus, a hora certa para você, 8h49 e amanhã. Olha, continua esse chove, não chove aqui na capital amazonense. Chove demais, né, Dante? Eu vou pro samba na chuva, no calor, no sol. Ontem você correu, mas a chuva deu trégua para você correr. Eu vi lá nas suas redes sociais. Gente, previsão do tempo é de chuva isolada. E a temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A gente vai continuar na panela de pressão. No próximo bloco, você acompanha o anúncio do concurso público para aumentar, enfim, o efetivo e reforçar a segurança aqui no Amazonas. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. A Crítica Notícia. Oferecimento Funerária Good Pax Amazonas. O conforto e a paz de ter com quem contar. Flex Cabos, conduzindo a energia do futuro. Ei você, peças e pneus é na PMZ. Glicomais, mais saúde, mais qualidade de vida. Peça agora mesmo. Nacional G3, melhores condições e mais agilidade. O Parque 10 ganhou o seu Hiper. HiperDB Parque 10. Açougue, bazar, hortifruti e mercearia. Vem pro novo HiperDB aproveitar. Leite Ninho 12,49. Nescau 4,99. Óleo soja soia 7,99. Ovos Primavera 13,99. Cenoura 3,49. Melancia 99 centavos. Alho 17,99. Maçã Fuji 4,99. Cebola 1,99. HiperDB Parque 10 já inaugurou. Venha conhecer o segundo piso. Beba com moderação. Aprendi com minha mãe, que aprendeu com minha avó. Cozinhar é muito mais do que apenas juntar ingredientes. Cozinhar é compartilhar carinho, é alimentar boas lembranças e servir o melhor. Por isso, para preparar até a mais simples receita e transformá-la em um verdadeiro sucesso aqui em casa, eu só compro Amazon Gás. Amazon Gás. Servindo melhor. Quer uma Black Friday ou prefere duas? Black em dobro na graduação Uninorte Digital. Você faz sua graduação digital com mensalidades a partir de R$ 99,90 até o final do curso. E ainda ganha 3 cursos livres grátis do Go Cursos. É Black em dobro no maior centro universitário do Norte. Inscreva-se agora em www.uninorte.digital ou ligue 0800 223 0000. Black em dobro na graduação Uninorte Digital. É sem comparação. A melhor escola no coração da Cachoeirinha. São 3 unidades distintas do infantil ao 9º ano. Equipe técnica experiente e atuante. Uma plataforma educacional preparada para aulas remotas e EAD. Robótica e empreendedorismo a partir do 1º ano do ensino fundamental. Valores promocionais que cabem no seu bolso. Matricule-se já e ganhe os livros didáticos grátis. Novo Anchieta, preparando seu filho para o futuro. A entrega dos cartões do auxílio estadual em Manaus entra em uma nova fase. Se você ainda não retirou o seu cartão, tem uma nova chance. Até o dia 10, a entrega dos cartões ficará concentrada em um único posto.
o Centro de Convivência Padre Pedro Vinola, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, e vai funcionar de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Atenção, os outros postos já fecharam, por isso, este é o novo endereço. Não esqueça de levar documento com foto. No interior, as entregas já estão acontecendo. Antes de ir no local, confira no site se você foi contemplado. Acesse www.auxilioestadual.com.br. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. É pique, é pique, é pique. É hora de economizar. Aniversário Nova Era 10 anos. Leite Piracanjuba desnatado integral 3,99. Frango sadia temperado 100 miúdos 7,99 o quilo. Caprifilé bovino friboi 23,99 o quilo. Batata portuguesa 3,99 o quilo. Coca-Cola 6 packs 350 ml. Nessa promoção cada unidade sai por 1,89. Império Lata 269 ml 1,79. Beba com moderação. Aniversário Nova Era 10 anos. Tá no Nova Era, tá em casa. Tauá, Tauá. É isso que eu quero agora. Tum, 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 a energia da hora. Guaraná Tauá agora. Tum, 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 é Tauá na hora. Tum, 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 coração a mil, virando a energia do Brasil. É Tauá agora. Tum, 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 Guaraná Tauá é hora. Tum, tum, tum. Guaraná Tauá, em todas as batidas. Festival de Verão Unifrio, confira! Ar-condicionado Split 12.000 BTUs por apenas 1.450 à vista ou 10 vezes de R$ 155. Ar-condicionado Split 18.000 BTUs por apenas 2.150 à vista ou 10 vezes de R$ 225. Ar-condicionado Split 58.000 BTUs por apenas 7.300 à vista ou 10 vezes de R$ 780. Festival de Verão Unifrio, 32386212, Avenida Constantino Neri, em frente à AFEAM. Natal de Ofertas Coema! O Natal chegou nos supermercados Coema, trazendo ofertas incríveis para você festejar o fim de ano com muita economia. Confira! Frango Jaguar 7,99 o quilo. Cortes suínos 12,99 o quilo. Ovos brancos com 30 unidades 12,99. Cenoura 2,99 o quilo. Cebola 2,49 o quilo. Maçã 4,99 o quilo. Peixe tambaqui o quilo 10,79. Parcelamos em até 3 vezes sem juros. Supermercados Coema. Economia e preço baixo perto de você. Estamos de volta com a Crítica Notícia e foi lançado hoje um pacote de ações destinadas aos policiais e bombeiros militares. As medidas anunciadas pelo governo do estado incluem desde reajuste das horas extras até concurso público para aumentar o efetivo e reforçar a segurança. O anúncio foi feito na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, zona centro-sul de Manaus. E entre os benefícios destinados aos policiais militares estão o novo regulamento para a Previdência Social, gratificação por participação de cursos e reajuste na hora extra, que podem chegar a R$ 1.800. E detalhe, qualquer policial poderá agora fazer hora extra, o que antes não acontecia. Tem uma relação lá que o policial vai lá e faz a sua inscrição, se cadastra. E um outro detalhe importante, nós vamos ter 400 policiais a mais nas ruas com essa nova modalidade que a gente está criando. Também foram assinados 3 editais para quase 2.000 vagas nas corporações policiais do estado. Somente para os quadros da Polícia Militar serão 1.350 vagas e 1.000 para praças, 320 para oficiais e 30 para oficiais da saúde. As inscrições começam na próxima quarta-feira, dia 8. Policial Militar e Corpo de Bombeiros, e também a previsão que a prova para a PM seja aplicada no dia 6 de fevereiro nos municípios de Coari, Humaitá, Itacoatiara, Eirunepé, Parintins, Tabatinga, Tefé e a capital Manaus. Para os quadros da Secretaria de Segurança, as inscrições começam no dia 13 deste mês e a prova vai ser no dia 20 de fevereiro. Segundo o governador, as medidas fazem parte de todo um esforço para reforçar a segurança em todo o estado. Para que a gente pudesse chegar a isso, a gente fez um planejamento, cortamos gastos, cortamos aquilo que era supérfluo e estamos investindo naquilo que é essencial. Segurança pública é indispensável e principalmente o reconhecimento do pai, da mãe, do filho
que está dentro de uma farda dessa, defendendo a nossa sociedade. Os editais dos concursos ainda serão publicados no Diário Oficial do Estado. O governador anunciou também que o edital do concurso para a Polícia Civil vai ser apresentado no dia 15 deste mês e o do Detran fica para janeiro. Deixa eu aproveitar para convidar a turma que está em casa a acompanhar mais destaques desta sexta-feira. O valor do auxílio gás será de R$ 52,00 pagos a cada 2 meses. O benefício representa metade do preço médio do botijão de gás no Brasil. Famílias inscritas no CadÚnico ou com integrantes recebendo o BPC estão entre os beneficiários do auxílio. A vacinação contra a Covid-19 em shoppings de Manaus continua neste fim de semana. Os postos nos centros comerciais começam a funcionar às 11 da manhã. Mais de 65 mil pessoas já se imunizaram contra a Covid em shoppings da capital amazonense. Foi enterrado hoje em Manaus o corpo do empresário Rafael Moura Cunha, de 40 anos. Rafael foi morto com 2 tiros na noite dessa quinta-feira, em frente ao próprio bar, na zona centro-sul da cidade. Imagens do circuito de segurança do estabelecimento mostram como foi o crime. A Polícia Civil investiga o caso. E antes da gente encerrar essa edição, temos um convite especial para você que nos acompanha. O principal propósito de Deus com você é ser o seu amigo. É para sempre, para a eternidade. Salmo 55, 17, de manhã, à tarde, ao meio-dia, clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz. Só me resta dizer que o A Crítica Notícia de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Siga firme e otimista e tenha um excelente fim de semana. A gente se encontra de novo na segunda-feira e você acompanha daqui a pouquinho a boia lá a bordo o reality. Hoje tem eliminação. Hoje tem. Vamos acompanhar. E tem participação no filme. Fique agora com a Nath Nascimento. Um excelente fim de semana para você. Até segunda. A Crítica Notícia. Oferecimento Funerária Good Pax Amazonas. O conforto e a paz de ter com quem contar. Flex Cabos, conduzindo a energia do futuro. Ei você, peças e pneus é na PMZ. Glicomais, mais saúde, mais qualidade